Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast. O amor cura tudo. Hoje venho falar-vos de liberdade. Fez-me sentido ao dia de hoje, onde recordamos a Revolução de 74. Eu, por acaso, ainda não era nascida, mas é impossível não sentir o privilégio de ser filha de um ex-combatente que muito lutou para que eu consiga ser livre hoje. Nós temos muito trabalho já feito, temos muito para valorizar, mas também é verdade que é preciso reconhecer o que já foi feito até aqui. E já muita coisa se fez. Podermos expressar o que nos vai na alma é uma liberdade muito grande. Também não o podemos dar por garantida, porque os últimos tempos têm-nos dito exatamente isso, que não é tão seguro que a liberdade, esta liberdade que nos é permitida, não nos seja retirada um dia. Cabe-nos a todos fazer para que esse dia nunca chegue. Falar-vos de liberdade de expressão, liberdade de podermos sentir e talvez, ou até mesmo com toda a certeza, que este dia, o dia em que comemoramos o 25 de Abril, tenha sido o grande impulsionador da minha vontade de vir aqui falar deste tema. Falo sempre sobre o meu olhar, sobre a forma como sinto e partilho convosco os assuntos que trago aqui no meu podcast. Neste caso é o meu 7º episódio. E pensei na liberdade não só pelo dia, como já disse, mas também por acreditar que a liberdade passa por podermos ter voz. Todos devemos ter voz, ser vistos e olhados. Quando isso não acontece, alguma coisa está errada. Como já vem sendo meu apanágio nos meus episódios, eu gosto sempre de partilhar convosco exemplos que experienciei, que vivi de perto, e trago-vos um momento que vivi na primeira pessoa. Num determinado período da minha vida, eu fiz parte, como muitos de nós já o fizemos, de um despedimento coletivo. E foi um sentimento de uma dor imensa, uma angústia a dobrar. Primeiro pela situação em si, um despedimento é sempre um despedimento. Há um frio que nos acompanha, há um frio que se instala dentro de nós. Existe uma sensação de falhanço, de projeto mal desenhado, de projeto incompleto. Há uma falha que eu acho que é unânime. Acho que todos os que já passaram por um processo destes devem, em determinada altura, sentir isto que eu partilho convosco. Mas eu, a determinada altura da minha vida, com as terapias, fui aprendendo que precisamos passar pelo luto, precisamos vivenciar o momento da dor, mas é preciso seguir caminho, vamos embora, vida que segue. Arregaçamos mangas e olhamos para o momento e pensamos em formas de ultrapassar. Acredito que nem todos vamos ter o mesmo olhar sobre o mesmo acontecimento ou o acontecimento, mas eu decidi olhar desta forma. O pior, eu diria, de ultrapassar
foi de facto o olhar sobre a dedicação de quase, creio que uma década, em que não senti que tenha sido valorizada, em que não fui acarinhada e, naturalmente, fez-me pensar durante bastante tempo que toda a entrega, todas as horas extras, toda a dedicação, eh, todo o profissionalismo, eh, não era visto, eh, não foi olhado com o olhar de reconhecimento, pelo menos o olhar que eu esperava, o olhar que quem trabalha com amor, com afinco, com paixão, espera. Esta falta de reconhecimento acrescentou à dor já existente, acrescentou frustração, acrescentou tristeza, sim, muita tristeza, uh, não acrescentou revolta, deixem-me pensar, não, não acrescentou revolta, eu quero acreditar porque na altura eu já fazia terapia, portanto, e já olhava para as coisas com um olhar diferente, com um olhar de menos julgamento, um olhar de dar mais importância àquilo que efetivamente era importante. Mas, obviamente, que acreditando que, e sempre acreditei nisto, que um profissional reconhecido é sempre um profissional que trabalha com lento, com vontade de fazer mais, de dar mais. Obviamente que quando mergulhei neste pensamento de falta de reconhecimento, ocorreu-me de imediato um exemplo de uma boa liderança, de um homem de quem que infelizmente já partiu e de quem eu fui fã durante muitos anos. Muitos anos. Aliás, confesso que durante muitos anos tive vontade de procurar este senhor, falo de Sr. Rui Nabeiro, do grande Sr. Rui Nabeiro, tive vontade de o procurar simplesmente para o poder cumprimentar. Uma pessoa justa, que eu acompanhei sempre que havia alguma notícia sobre este grande líder, Sr. Rui Nabeiro, eu fui bebendo dessa informação e fui sempre admirando, pois sempre vi naquele senhor um exemplo a seguir. Lembro-me bem, há uns anos atrás, pensar que o dia que tivesse um negócio meu, que gostaria de lhe seguir os passos. Pensei nessa altura, e ainda hoje penso, que se as empresas olhassem para os profissionais, para os colaboradores, independentemente dos seus cargos, das suas funções, com olhos de ver, com um olhar atento, acredito que viveríamos todos num mundo muito melhor. Quando um diretor, ou um presidente, ou um chefe, nada sabe dos seus colaboradores e nada faz por saber, parece-me a mim que este comportamento, este desinteresse, já diz muito de si. Conhecer um colaborador, ouvir um colaborador, querer saber quem é um colaborador, ajudar, dar a mão, estar, simplesmente olhar, devia ser algo obrigatório num recrutamento, num acompanhamento profissional,
Hoje em dia fala-se tanto das avaliações e a maior parte de nós somos avaliados por superior hierárquicos que nem sequer nos conhecem tão bem. E é de lamentar, porque se nos agarrarmos a essa ferramenta e a seguirmos à risca, acabamos por, em determinada altura, ter a sensação que estamos a falhar em pontos que podemos não estar a falhar. Mas o olhar da pessoa que nos avalia e que não está diariamente connosco pode levar àquela avaliação. E isso é motivador ou é desmotivante. Era tão importante que se olhasse para o outro, que se tentasse conhecer um pouco mais do outro, sem ser apenas em situações festivas. Estar, ajudar, saber mais de um colaborador pode passar simplesmente por saber o nome, conhecer um pouco mais. Claro que sabemos bem que é impossível que sejam contactos muito próximos, por todas as razões e mais algumas, mas acredito que na maior parte das vezes não acontece simplesmente porque não há essa crença, não há esse hábito, não se acredita que aquela pessoa nos possa acrescentar alguma coisa. E é um princípio muito erróneo, não é? É tão importante que as FIAs saibam um pouco mais dos colaboradores. É tão importante que procurem encontrar um equilíbrio entre a chefia e o trabalhador. Porque sem este equilíbrio, sem este conhecimento, as necessidades de ambos vão estar sempre desorganizadas. A chefia porque desconhece quem é a pessoa, quem é um trabalhador, e o trabalhador porque desconhece quem é a sua chefia. Claro que, no meu ver, tudo isto se complica ou se intensifica quando trabalhamos com pessoas, porque durante muitos anos na minha vida sempre gostei muito desta máxima. É completamente diferente trabalharmos com pessoas e trabalharmos com papel. Trabalhar com pessoas num contacto direto acarreta uma maior responsabilidade, acarreta um olhar diferente. Trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, idosos, deficientes, não é um trabalho fácil. Pois necessidades e cuidados são diferentes. Mas com este grupo, com estes grupos de pessoas, jovens, crianças, idosos, difere muito, claro, de quem trabalha com, sei lá, publicidade ou marketing, por exemplo. Claro que também é necessário um olhar, um pensar e, obviamente, organizar comportamentos. Mas trabalhar com idosos, por exemplo, é muito mais desafiador e muito mais exigente. Porque, na minha opinião, não dá para voltarmos atrás. Enquanto que se eu trabalhar com papel, se eu trabalhar num escritório, eu posso voltar atrás, eu apago, recomeço, eu edito. Quando trabalhamos com pessoas é preciso uma maior sensibilidade. Quando se tem trabalhos destes, com populações frágeis, e quando não se reconhece esse trabalhador, estamos claramente, na minha opinião, a negligenciar o mesmo.
O amor cura. Eu acredito que o amor ajuda no processo, na cicatrização. Mas se não existir esse olhar, não é possível que exista reconhecimento. Bom, a liberdade fez-me pensar, no dia de hoje, nestes trabalhadores sem liberdade. Ser-se livre é poder reclamar, é poder mostrar-nos sem receio de represálias. Mas infelizmente são poucos os profissionais que não se deixam levar pelo poder. E também são muitos os que se perdem pelo poder. O poder é algo muito cobiçado. No fundo, todos querem ter poder. Mas também é verdade que o poder não é para todos. E ainda bem que não. Porque não somos livres, e desengane-se quem achar que a liberdade conseguida até aos dias de hoje é um dado adquirido. Porque não é. Infelizmente não é. Nada, mas absolutamente nada, nos é garantido. Hoje estamos cá, amanhã podemos não estar. Todos sabemos, e acredito que todos temos este sentimento, que a vida é um sopro. A vida é muito rápida. Já alguém dizia que a vida é hoje, não é amanhã. Eu, felizmente, e acredito que seja sempre felizmente, já convivi com estes dois polos. O líder implacável e humano, mas também já privei com o líder implacável sem ser humano. Aprendi muito com ambos, não posso dizer o contrário. Mas posso dizer sim que os melhores ensinamentos foram com o líder implacável, com o líder exigente, mas humano. Desses recordarei-me sempre com muito respeito, com admiração e diria até a lealdade. Dos outros, apenas retirei que nesta vida existem pessoas com as quais nos vamos cruzando simplesmente com um objetivo, que eu acredito piamente, que é aprendermos alguma coisa. Trazemos para a vida esses aprendizados dessas pessoas com as quais nos vamos cruzando e que nem todos temos a sorte de que seja um período curto, mas a verdade é que aqueles que têm essa sorte de que seja um período curto podem sempre retirar essa aprendizagem e seguir caminho. Infelizmente, existem outros que não conseguem, por todas as razões e mais algumas, se libertarem destes líderes tóxicos. Como já vos disse e como referi há pouco, trabalhei uma década, mais ou menos, um pouco mais, numa empresa onde durante esses anos fui apenas mais um elemento. Mesmo a determinada altura, tendo um cargo de chefia, onde me foi dada muito pouca margem para mudar, para fazer diferente. Mas, mesmo assim, sei que deixei uma marca, sei que deixei o meu cunho pessoal nesse caminho e trouxe comigo
dessa longa jornada, um outro ensinamento. Podemos ser chefias reconhecidas, podemos ser pessoas de poder, mas sem humildade de reconhecermos que sozinhos nada somos, nada vamos conseguir fazer em prol da nossa sociedade. Sociedade essa onde os nossos filhos, os filhos da liberdade, viverão e, com toda a certeza, todos queremos viver numa sociedade justa, com uma liberdade plena, onde o respeito possa ser o grande líder. Obviamente que, independentemente de sermos quem somos nessa sociedade, na nossa sociedade. Acredito que ser-se livre ou ter liberdade só faz sentido se for com educação, com respeito e até, como diz uma amiga minha, sem libertinagem. Infelizmente, eu vivi de perto com pessoas amarradas, entre aspas, sem essa liberdade emocional, porque os seus receios e medos falavam sempre mais alto. Hoje, o que gostaria de passar com este episódio é que é fácil sermos livres, apenas precisamos de agradecer tudo aquilo que conquistaram por nós até aqui e continuarmos a lutar por um lugar, por um mundo melhor, onde todos, literalmente todos, podemos trazer mais, acreditando naquela velha máxima de que juntos somos muito mais fortes. O amor pode curar. Até ao próximo episódio.